Bom dia, povo de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira, dia 10 de julho de 2026. Mais uma manhã começa, e antes que você saia para o trabalho, antes que pegue o celular, antes que as preocupações ocupem todo o seu coração, eu quero rezar com você e colocar este dia nas mãos de Deus. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu corpo, sobre a sua mente e sobre tudo aquilo que você vai viver nesta sexta-feira. Talvez você tenha acordado cansado, talvez a semana tenha sido longa, talvez seu corpo tenha levantado, mas o coração ainda esteja pesado. Talvez existam contas, decisões, conversas difíceis, preocupações com a família, medo do futuro ou uma sensação de que você está tentando ser forte há tempo demais. Mas escute com fé, esta manhã não começa apenas com cobranças, esta manhã começa com um convite de Deus, um convite para voltar, um convite para confiar, um convite para caminhar com prudência, simplicidade e perseverança. Antes de rezarmos, escreva nos comentários: Senhor, guia meus passos hoje. Escreva como quem entrega esta sexta-feira ao Senhor e deixe o seu gostei nesta oração, porque esse gesto simples ajuda esta palavra a alcançar outras pessoas que também precisam começar o dia com fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus para esta sexta-feira nos fala pelo profeta Oséias: volta, Israel, para o Senhor teu Deus. Esta é uma palavra direta, mas cheia de misericórdia. Deus não chama o seu povo para humilhar, Deus chama para curar, Deus chama porque ainda ama, Deus chama porque sabe que longe dele o coração se perde, se cansa e começa a procurar segurança em coisas que não podem salvar. Talvez esta palavra seja para você nesta manhã. Talvez sem perceber você tenha se afastado um pouco da oração. Talvez a rotina tenha engolido sua fé. Talvez o trabalho, as preocupações, as pressões e os problemas tenham ocupado o lugar que deveria ser de Deus. Mas hoje o Senhor diz: volta, volta para mim, volta com o coração sincero, volta mesmo cansado, volta mesmo sem saber todas as respostas. No Evangelho de São Mateus, capítulo 10, Jesus diz aos discípulos: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Que palavra forte para começar o dia. Jesus não promete um caminho sem dificuldades. Ele sabe que haverá pressões e injustiças, palavras duras, ambientes difíceis, pessoas complicadas e situações que exigem maturidade espiritual. Mas Jesus também promete que o Espírito do Pai falará em nós no momento necessário. Isso significa que você não precisa enfrentar este dia sozinho. Nas decisões, Deus pode te dar sabedoria. Nas conversas difíceis, Deus pode te dar palavras certas. Nas tentações, Deus pode te dar firmeza. No cansaço, Deus pode te dar perseverança. Senhor meu Deus, nesta manhã de sexta-feira eu me coloco diante de Ti com humildade. Obrigado por mais um dia. Obrigado porque eu acordei. Obrigado pelo ar que respiro, pela casa que me abriga, pela família que colocaste em minha vida e pela oportunidade de recomeçar. Eu te entrego esta sexta-feira, entrego meus caminhos, meu trabalho, minhas decisões, minhas palavras, meus pensamentos, meus encontros e tudo aquilo que hoje vai exigir de mim paciência, fé e sabedoria. Senhor, ajuda-me a voltar para Ti. Se meu coração se afastou, chama-me de novo. Se minha oração esfriou, reacende. Se minha fé ficou cansada, fortalece. Se minha esperança diminuiu, renova. Eu não quero caminhar longe da Tua presença. Eu não quero viver no automático. Eu não quero passar por este dia sem perceber que Tu estás comigo. Perdoa-me, Senhor, pelas vezes em que confiei mais no medo do que na Tua palavra. Perdoa quando respondi com dureza.
Perdoa quando reclamei demais e agradeci de menos. Perdoa quando deixei a ansiedade conduzir minhas escolhas. Perdoa quando tentei resolver tudo sozinho. Purifica meu coração nesta manhã. Tira de mim aquilo que me afasta de Ti. Tira a mágoa, a pressa, o orgulho, a impaciência, a comparação e o desânimo. Dá-me um coração simples como Jesus pediu. Um coração que sabe confiar, servir, perdoar e recomeçar. Senhor, neste dia faz-me prudente como a serpente e simples como a pomba. Dá-me prudência para não cair em armadilhas, para não falar sem pensar, para não entrar em conflitos desnecessários, para não tomar decisões pela emoção do momento. Mas dá-me também simplicidade para não perder a pureza da fé, para não endurecer o coração, para não responder ao mal com mal. Guia meus passos no trabalho, ilumina minhas decisões, guarda-me no caminho, protege minha entrada e minha saída. Livra-me de acidentes, de pessoas mal intencionadas, de palavras que ferem, de escolhas erradas e de tudo aquilo que não vem de Ti. Abençoa minha família nesta manhã. Guarda meus filhos, meu casamento, meus pais, meus irmãos, meus avós, meus netos e todos aqueles que trago no coração. Entra em cada casa que está rezando agora. Entra onde há preocupação, onde há doença, onde falta dinheiro, onde há silêncio, onde há cansaço e onde alguém acordou sem esperança. Senhor, visita os doentes, toca quem acordou com dor, quem está em tratamento, quem espera exame, quem recebeu uma notícia difícil, quem sofre no corpo, na mente ou na alma. Onde for possível curar, cura. Onde a cura ainda exige tempo, sustenta. Onde houver medo, coloca paz. Abençoa também o trabalho e a vida financeira. Abre portas honestas. Dá sabedoria para administrar cada recurso. Fortalece quem está desempregado. Sustenta quem trabalha muito e recebe pouco. Que nunca falte o pão de cada dia em nossa casa. Em nome de Jesus eu declaro que esta sexta-feira pertence ao Senhor. O medo não vai dominar minha mente. A ansiedade não vai governar meu coração. O desânimo não vai calar minha fé. A tristeza não vai roubar minha esperança. Eu caminharei com prudência, simplicidade e perseverança. Receba força para este dia. Receba paz. Receba direção. Receba coragem, receba a certeza de que Deus está com você. Agora respire fundo e diga no silêncio do coração: Senhor, guia meus passos hoje. Senhor, fala por mim quando eu não souber o que dizer. Senhor, fortalece-me para perseverar até o fim. Rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor Jesus, consagro esta sexta-feira ao Teu amor, que eu volte para Ti de todo o coração, que eu caminhe com sabedoria, que eu seja simples, prudente e fiel, que nada me afaste da Tua paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre você, sua casa, sua família, seu trabalho, sua saúde e seus caminhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: Senhor, guia meus passos hoje. Compartilhe esta oração com alguém que precisa começar esta sexta-feira com fé. Permaneça na paz do Senhor. Amém? Senhor, nesta manhã eu quero permanecer mais um pouco na Tua presença, porque a Tua palavra de hoje não é apenas uma orientação para este dia,
ela é um chamado para reorganizar o coração. O profeta Oséias diz: volta Israel para o Senhor teu Deus. E eu escuto essa palavra como se fosse dirigida diretamente a mim. Volta para Deus, volta para a oração, volta para a confiança, volta para a simplicidade da fé, volta antes que o coração se acostume a viver longe da fonte. Talvez eu tenha começado esta sexta-feira com muitas coisas na cabeça. Talvez eu já tenha acordado pensando nos problemas, nas contas, no trabalho, nos compromissos, nas pessoas que dependem de mim, nas respostas que ainda não chegaram. Mas antes de correr para fora, antes de tentar resolver tudo com minhas próprias mãos, eu quero escutar esse convite: volta para o Senhor. Senhor, eu volto para Ti nesta manhã. Volto não porque estou perfeito, mas porque preciso de Ti. Volto não porque tenho todas as respostas, mas porque sem Ti eu me perco. Volto não porque minha fé está sempre forte, mas porque a Tua misericórdia é mais forte do que minha fraqueza. Volto com meu coração cansado, com minhas contradições, com minhas preocupações, com meus medos e também com meu desejo sincero de recomeçar. A palavra de Oséias também nos mostra um Deus que cura a infidelidade do povo, um Deus que ama generosamente, um Deus que se apresenta como orvalho para que a vida volte a florescer. Que imagem bonita para esta manhã. O orvalho não faz barulho, mas refresca. Não chega como tempestade, mas toca suavemente. Muitas vezes é assim que Deus age dentro de nós. Ele não vem sempre com sinais grandiosos. Às vezes Ele vem como uma paz pequena, uma luz discreta, uma força silenciosa, uma coragem que aparece quando já pensávamos que não teríamos mais. Senhor, se orvalho sobre minha alma nesta sexta-feira, refresca o que está seco dentro de mim, refresca minha fé quando ela estiver cansada, refresca minha paciência quando eu estiver perto de perder o controle, refresca minha esperança quando eu olhar para a vida e achar que nada muda, refresca minha família, minha casa, meus pensamentos e meus caminhos, que eu floresça novamente onde o cansaço tentou me secar, que eu volte a produzir frutos de bondade, de paciência, de perdão e de confiança, que eu não viva apenas reagindo aos problemas, mas escolhendo pela fé responder com a paz que vem de Ti. Senhor, a Tua palavra também diz que não devemos chamar de Deus aquilo que é obra de nossas mãos, e isso fala muito ao nosso coração, porque muitas vezes, sem perceber, nós transformamos nossas preocupações em ídolos. Fazemos do dinheiro uma segurança absoluta, fazemos do trabalho a medida do nosso valor, fazemos da opinião dos outros uma prisão, fazemos do controle uma falsa proteção, fazemos dos nossos planos um altar, e quando algo sai diferente o coração se desespera. Nesta manhã eu renuncio a todos esses falsos deuses. O dinheiro é necessário, mas não é meu Deus. O trabalho é importante, mas não é meu Deus. A aprovação das pessoas pode vir ou não, mas não é meu Deus. O controle me engana, mas não salva. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor sustenta. Só o Senhor conhece o caminho inteiro. Por isso, eu te entrego minhas seguranças frágeis. Entrego o medo de faltar. Entrego a ansiedade por resultados. Entrego a necessidade de agradar todo mundo. Entrego a pressa de ver tudo resolvido. Entrego a vontade de controlar o futuro. Ensina-me a trabalhar com responsabilidade, mas sem adorar o trabalho. Ensina-me a cuidar do dinheiro, mas sem entregar minha paz ao dinheiro. Ensina-me a planejar, mas sem perder a confiança, quando teus planos forem diferentes dos meus. No Evangelho de hoje, Jesus diz aos discípulos: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Senhor, essa palavra me acorda para a realidade. Tu não disseste que o dia seria fácil. Tu não disseste que todos seriam justos, que todos entenderiam, que todos acolheriam a verdade com mansidão. Tu preparaste teus discípulos
para atravessar ambientes difíceis sem perder o coração. E talvez esta seja a palavra que eu preciso para hoje. Talvez eu vá encontrar pessoas difíceis, talvez eu vá enfrentar conversas tensas, talvez eu tenha que lidar com cobranças, pressões, injustiças, críticas, comparações, tentações de responder com a mesma dureza que recebi. Mas tu me pedes algo diferente, prudência e simplicidade. Senhor, faz-me prudente como a serpente. Dá-me discernimento para não cair em armadilhas. Dá-me sabedoria para saber a hora de falar e a hora de calar. Dá-me clareza para perceber quando uma conversa vai virar conflito. Dá-me maturidade para não me entregar à provocação. Dá-me firmeza para não ser manipulado pelo medo, pela culpa ou pela pressão dos outros. Mas faz-me também simples como a pomba. Que minha prudência não vire malícia, que minha inteligência não vire dureza, que minha proteção não vire fechamento, que eu saiba me defender sem perder a bondade, que eu saiba ser firme sem ser cruel, que eu saiba dizer não sem desprezar ninguém, que eu saiba seguir em frente sem carregar veneno no coração. Senhor, eu preciso dessa graça, porque muitas vezes eu confundo simplicidade com fraqueza e prudência com desconfiança. Muitas vezes eu me fecho demais para não ser ferido, ou me exponho demais por não saber colocar limites. Ensina-me o equilíbrio do Evangelho. Ensina-me a caminhar neste mundo com os pés no chão e o coração no céu. Jesus também diz que nos momentos difíceis não seremos nós que falaremos, mas o Espírito do Pai falará em nós. Que promessa profunda para este dia. Talvez eu tenha uma conversa difícil pela frente, talvez eu precise resolver algo no trabalho, talvez eu precise falar com alguém da família, talvez eu esteja com medo de não encontrar as palavras certas, mas o Senhor me lembra, o Espírito Santo não abandona quem confia. Espírito Santo, fala em mim hoje, fala quando eu não souber responder, fala quando eu estiver nervoso, fala quando eu sentir vontade de ferir com palavras, fala quando eu precisar pedir perdão, fala quando eu precisar consolar alguém, fala quando eu estiver diante de uma decisão importante. Que minhas palavras não sejam guiadas pela irritação, mas pela Tua luz. Guarda minha língua, Senhor, que eu não use palavras para destruir, que eu não espalhe reclamação, fofoca, desânimo ou julgamento. Que minha boca seja instrumento de paz, que minha voz seja usada para levantar, orientar, acalmar, abençoar e dizer a verdade com caridade. Senhor, eu te entrego agora a minha família, porque muitas vezes é dentro de casa que precisamos ser mais prudentes e mais simples. Dentro de casa, uma palavra pequena pode curar ou ferir, um silêncio pode acolher ou afastar. Um gesto pode aproximar ou levantar muros. Por isso, visita minha casa nesta manhã. Entra nos lugares onde ontem houve cansaço, tensão, impaciência ou silêncio pesado. Guarda meus filhos. Guarda seus pensamentos, seus caminhos, suas escolhas e suas amizades. Guarda aqueles que estão perto e aqueles que estão longe. Guarda os filhos que conversam e os filhos que se fecharam. Guarda os que estudam, trabalham, procuram direção, enfrentam ansiedade, medo ou confusão interior. Que nenhum filho caminhe hoje sem a Tua proteção. Abençoa os pais e as mães que começam esta sexta-feira com o coração cheio de responsabilidades. Pais que precisam trabalhar mesmo cansados. Mães que carregam preocupações silenciosas. Pessoas que cuidam de todos e quase não têm tempo para cuidar de si mesmas. Senhor, renova essas forças, que eles sintam que não estão sozinhos, que a Tua graça sustente aquilo que a força humana já não consegue sustentar. Abençoa os casais. Onde houver frieza, reacende o amor. Onde houver orgulho, coloca a humildade. Onde houver mágoa, abre caminho para o perdão. Onde houver distância, ensina a recomeçar.
Que esta sexta-feira não seja marcada por palavras que ferem, mas por gestos que restauram. Senhor, eu te entrego também o trabalho e o sustento. Tu sabes quem acordou hoje empregado, mas preocupado. Tu sabes quem acordou desempregado esperando uma porta. Tu sabes quem trabalha por conta própria, quem depende de clientes, quem está endividado, quem precisa escolher entre uma conta e outra, quem sente vergonha de dizer que está difícil. Dá sabedoria, Senhor. Abre caminhos honestos, ilumina decisões, protege de propostas enganosas. Livra-nos de atalhos que parecem fáceis, mas afastam da tua vontade. Abençoa o trabalho das nossas mãos, que ele não seja apenas sobrevivência, mas também missão, que mesmo nas tarefas simples eu possa viver com dignidade, honestidade e fé. Senhor, no Evangelho Jesus também fala de perseguições, resistências e sofrimentos, e termina dizendo que quem perseverar até o fim será salvo. Essa palavra me sustenta, porque há dias em que a maior vitória não é resolver tudo. A maior vitória é permanecer fiel, permanecer rezando, permanecer honesto, permanecer de pé, permanecer sem devolver mal com mal, permanecer confiando, mesmo quando o caminho parece estreito. Dá-me perseverança, Senhor, não uma coragem de momento, mas uma fidelidade diária. Ajuda-me a perseverar no bem quando ninguém reconhece, a perseverar na oração quando não sinto nada, a perseverar na família quando a convivência pesa, a perseverar no trabalho quando os resultados demoram, a perseverar na fé quando o medo tenta falar mais alto. Eu declaro nesta manhã que não vou abandonar a caminhada por causa de um dia difícil. Não vou deixar que uma conversa ruim destrua minha paz. Não vou permitir que a ansiedade governe minhas decisões. Não vou voltar para longe de Deus quando o Senhor está me chamando para perto. Em nome de Jesus eu recebo a graça de voltar ao Senhor. Recebo a cura da minha infidelidade. Recebo orvalho da misericórdia sobre minha alma. Recebo prudência para atravessar os desafios. Recebo simplicidade para não endurecer o coração. Recebo a força do Espírito Santo para falar, agir e decidir com sabedoria. Recebo perseverança para chegar ao fim deste dia, debaixo da tua paz. Senhor, que esta sexta-feira seja vivida contigo. Que cada encontro, cada tarefa, cada conversa e cada decisão seja uma oportunidade de permanecer em ti. E quando o dia pesar, lembra-me da tua palavra, volta para o Senhor. Quando eu me sentir pressionado, lembra-me prudente e simples. Quando eu pensar em desistir, lembra-me, quem perseverar até o fim será salvo. Eu entrego este dia, eu entrego minha vida, eu entrego minha casa, eu entrego minha missão. Guia-me, Senhor, porque eu quero caminhar contigo. Amém.